Graças a Deus, estamos aqui de volta para mais uma live. E na live de hoje nós vamos responder perguntas que os internautas podem, por incrível que pareça, nos questionarem. E a pergunta de hoje é: pastor, sou católica, mas eu não entendo. Os evangélicos dizem que não podemos adorar a imagem. Porém, a Bíblia diz que o Senhor Deus disse para Moisés fazê-la. Meus queridos, neste momento iremos responder esta pergunta da qual foi feita neste momento. Quero dizer então para os irmãos que, independentemente de religião ou denominação na qual você faz parte, não queremos constrangê-lo, não queremos deixar você constrangida através desta pergunta e a resposta que eu irei lhe dar. Se nós formos pegar a nossa Bíblia, tanto a evangélica como o catolicismo, nós vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que diz assim: não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água debaixo da terra. Olha, a sua pergunta foi uma pergunta muito importante, porém a Bíblia nos dá a entender que há uma única pessoa que deveremos lhe atributar louvor, glória, honra, exaltação e toda adoração. Só existe uma pessoa e esta pessoa se chama Senhor dos Exércitos. O nosso soberano Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que merece ser adorado. Então, respondendo à sua pergunta, prosseguindo com a resposta, digamos então que Deus mandou para Moisés, trouxe uma mensagem para Moisés, de acordo com Números, capítulo 21, versículo 8, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que abrirá para ela viverá. Olha, a Bíblia nos dá respaldo para que nós possamos responder a sua pergunta. E então aqui a Bíblia nos trata de um homem que foi enviado por Deus para a libertação de um povo lá no Egito. Este homem se chama Moisés. Ao sair do Egito, aquele povo peregrinaram pelo deserto. Então Moisés recebeu a ordenança de Deus para que ele viesse a fazer uma imagem, uma serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente, sendo que eles fossem a picada de uma víbora, ele viesse a ser sarado. A toxina da víbora não vinha a ocasionar lesão para a morte. Mas entendemos então, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 18 ao 20, Deus também dizendo para Moisés fazer um querubim, 2 querubins, para cobrir a tampa da arca da aliança. Então Deus ele mandou que Moisés viesse a fazer esta serpente de bronze e também mandou para que Moisés viesse a fazer esses 2 querubins.
O significado destas duas opções que Deus deu para Moisés, todas essas duas opções têm suas características. A característica de uma foi para que todo aquele que olhasse para aquela serpente, feita de bronze por Moisés, viesse a ser curado de uma picada de víbora. Já o livro de Êxodo 25, 18 ao 20, trata-se de uma imagem que o Senhor Deus mandou Moisés fazer para cada uma determinada ocasião, para cada caso. E essas ocasiões foram ocasiões específicas, não para a adoração daquela imagem. O que Deus está abominando, de acordo com esses versículos que foi lido, é a adoração, é o atributo em adoração à imagem. Quando nós iremos se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, esculpida por artesão, tanto o que fez aquela imagem, quanto o que está se ajoelhando perante a ela para adoração, está cometendo um grande delito diante da Sagrada Escritura, ou seja, idolatrias. Então está cometendo uma grande idolatria a partir do momento que nós colocamos algo para se igualar ao nosso Deus. E então, diante destes versículos lidos, nós entendemos que o Senhor Deus, Ele abomina sim o ato de adoração à imagem, o ato de louvor à imagem. A única pessoa que deve ser louvado, exaltado e dado honra, poder e autoridade é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A única pessoa que deve ser adorada nos céus e na terra é o Senhor Jesus Cristo. Então, o motivo em que Deus mandou Moisés fazer aquelas imagens não foi para a adoração do público, não foi para que o povo que Moisés liderava, eles pudessem adorá-lo, aquela imagem. Simplesmente para uma determinada ocasião, que não é a ocasião na qual você já acabou de fazer a pergunta. Pois a pergunta que você fez, ela foge um pouco do bom senso da Escritura Divina. Nós não podemos adorá-lo, imagem alguma. Nós não podemos prestar culto de louvores a imagem alguma. A partir do momento, respeitosamente aos nossos irmãos católicos, respeitosamente à sua religião, nós não devemos, em forma alguma, se ajoelhar diante de uma imagem, mesmo sendo a imagem de Jesus, feita, esculpida numa madeira, no gesso, numa pedra ou em qualquer outra espécie de materiais que seja. Nós não podemos atributar a Ele louvor, nem honra, nem glória, nem exaltação, e muito menos adoração. Certa vez, Jesus Cristo, quando ele jejuava 40 dias e 40 noites após o seu batismo, ele foi tentado pelo maligno, lá no deserto. E então, uma das vezes, o maligno, ele mostrou toda a sua glória para Jesus, dizendo: se prostrar diante de mim, tudo isso foi dado a mim, tudo isso eu te darei. Então Jesus Cristo, ele se levantando, disse assim: afasta de mim, Satanás, porque está escrito, somente a Deus merece ser adorado, nos céus e também na terra. Essa ocasião de que Deus mandou fazer imagem foi para uma determinada ocasião específica, para o povo de Israel viesse a contemplar aquela imagem, que era uma serpente feita de bronze, e essa pessoa que fosse mordido de uma víbora, essa pessoa vinha a ser restaurado, e a toxina que era liberada pela víbora não vinha causar óbito na pessoa que olhasse para aquela serpente. E aí os querubins, os 12 querubins que Deus mandou Moisés fazer.
não foi feito para adoração de forma alguma. Foi para que viesse a ser colocado naquela arca, não para adoração, mas para que a honra e glória do nome do Senhor viesse a ser honrado e glorificado por causa do seu servo por nome Moisés, que estava obedecendo os seus preceitos. Especificamente, existiu e existirá até nos dias de hoje muitas pessoas confundindo o Evangelho de Deus, adorando aquilo que Deus não mandou adorar. Muito pelo contrário, o Senhor Deus mandou adorar somente a Ele. Aquele que se curva diante de uma imagem esculpida, ele está cometendo um grande erro, uma grande idolatria. Infelizmente, muitos nossos irmãos católicos não entendem, porque há uma grande idolatria no meio do catolicismo, através do momento que ele se prostra diante de uma imagem de escultura, e vem adorar, e venha pedir algo para aquela imagem, venha pedir para que venha ser sucedido através do seu pedido, Mas Deus não nos permitiu que nós venhamos a fazermos este tipo de idolatria. Se nós quisermos adquirir alguma coisa de Deus através da oração, crendo no ensinamento de Jesus, pedindo diretamente a Ele, e Ele nos concede. Certa vez a Bíblia diz: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Crendo em quem? Na imagem de escultura? De forma alguma. No Senhor Jesus Cristo. Mesmo que a imagem for feita em característica ou vamos dizer melhor, em simbologia da pessoa de Jesus Cristo. Mas nós não temos que fazer nenhuma imagem das que estão no céu, das que estão na terra, das que estão nos mares debaixo da terra, para a adoração. Nós não temos que fazer de forma alguma. Muito pelo contrário, nós temos que abominar este ato, pois assim o Senhor Jesus Cristo nos concede para que nós possamos estarmos obedecendo a sua palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos em nome de Jesus. Amém.